Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia em Mateus 26. Aleluias. Mateus capítulo 26, versículo 37, diz assim, eu vou ler, os irmãos somente acompanhem. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 67 do mesmo capítulo diz assim, versículo 67. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam. Capítulo 27, versículo 26 diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Versículo 29 do capítulo 27. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Versículo 32. E quando saíam, encontraram o homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Versículo 39, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Versículo 46, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E para finalizar, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Feche os olhos neste momento, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus de glória, Deus de poder, Deus de majestade. Te dou graças, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Deus amado, já ouvimos a tua voz neste lugar, Senhor da glória. Já ouvimos, Pai, almas clamando por avivamento, já vimos almas clamando por ajuda, já vimos pessoas, Jesus Cristo de Nazaré, pedindo socorro. Ó Deus amado, Deus fiel, Deus de glória, obrigado, Jeová, por estar em tua presença. Espírito eterno, Espírito de graça, Espírito da verdade, Espírito do Senhor Jesus, Espírito consolador, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, ser conosco neste lugar. Fala aos nossos corações, porque somos dependentes de Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Podemos assentar, irmãos. Quero neste momento agradecer a Deus pela oportunidade concedida. Sempre digo que é uma honra muito grande pregar a palavra, uma responsabilidade muito grande. Deus sabe o temor que eu estou aqui neste momento, nesse altar.
Fale assim comigo. Tema do bom pregador. Tema do bom pregador. O Calvário. Não é assim que diz o hino 192 da harpa cristã? Tema do bom pregador, o Calvário. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Essa semana toda foi a semana de culto de jovens na quinta-feira. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Foi a semana toda sangue, sangue, Calvário, sangue, Calvário, sangue, Calvário. E aqui a mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa, irmão. Eu sei que hoje é culto de senhores. Eu, quando vou pregar em algum culto de departamento, eu procuro, quando vou pregar para jovens, procurar a passagem que fala de jovens. Quando vou pregar para senhoras, procuro mensagem que fala de mulheres. Quando vou pregar para crianças, procuro mensagem que vai falar de crianças. Mas essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. A mensagem do Calvário, a cruz do Calvário, o sangue que foi derramado naquela cruz. E eu quero falar um pouco, irmãos. Quero agradecer neste momento ao irmão Jails, que teve a coragem de nos convidar para estar aqui ministrando essa palavra nessa noite. Dizer a você, meu irmão, fique em espírito de adoração. Fique em espírito de adoração. Deus tem algo especial para nós nessa noite, neste lugar. A presença do Espírito Santo de Deus é real neste lugar. Quero falar um pouco a respeito antes de chegar aqui, porque aqui já é o final do ministério de Jesus Cristo enquanto homem aqui na terra. Mas o ministério de Jesus Cristo de Nazaré, ele começou muito antes disso. A palavra de Deus diz que primeiramente ele teve que passar por um processo, a encarnação do Verbo. O profeta Naum vai dizer, lá no capítulo 1 do seu número, que as nuvens são pó dos seus pés. As nuvens são pó dos seus pés. O profeta Naum vai dizer que os montes, eles se derretem, os outeiros, eles tremem diante da presença do Senhor. A terra e aqueles que nele habitam se levantam para estar de pé da presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro milagre aconteceu foi quando o Verbo, a palavra, Jesus Cristo de Nazaré, ele se fez semelhante aos homens. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não estou falando de meramente um homem carnal. Não estou falando de um homem que descendia de Adão. Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, que era Deus e é Deus para todo sempre, que foi necessário se fazer homem para cumprir o plano de salvação na minha vida e na tua vida. Ele teve que se despir de toda a sua glória. Quando o apóstolo Paulo diz, mas aniquilou-se, ele esvaziou-se da sua glória. Os céus e a terra são do Senhor, o mundo e aqueles que nele habitam, mas ele deixou tudo isso para se fazer carne semelhante aos homens, por causa de mim e por causa de você. Quando Jesus, o apóstolo João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tem gente que pensa que Jesus não é Deus, que Jesus é simplesmente mais um profeta, simplesmente mais um sacerdote. Ei, Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quantos creem podem glorificar ao nome de Jesus Cristo de Nazaré nessa noite? O ministério de Jesus começa com a encarnação. Jesus teve que se esvaziar tanto, diminuir tanto, se rebaixar tanto, para entrar dentro de um ventre de uma mulher. Ficou minúsculo, ele entrou dentro de um ventre de uma mulher. O Espírito do Senhor fecundou ali Maria, e ali agora Maria está gerando o Filho de Deus dentro do seu ventre. E agora a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo nasce, que vai, por causa da perseguição de Herodes, é preciso ele ir para o Egito. Depois que o Herodes morre, ele volta do Egito, mas não vai para a sua cidade natal, que é Belém, ele vai para Nazaré. E agora Cristo, com aproximadamente 30 anos de idade, a palavra de Deus diz
que ele agora se dirige ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista era aquele enviado pelo Senhor, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre da sua mãe, o homem preparado pelo Senhor para preparar os corações dos homens para receberem a mensagem que Jesus Cristo de Nazaré ia pregar. Ele pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus Cristo de Nazaré agora está descendo ali para rumo do Jordão, e a palavra de Deus diz que João está batizando, batiza um, batiza outro, e quando ele levantou a vista e viu a Jesus Cristo, ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. E ali João Batista não quis batizar Jesus Cristo, porque reconhecia que era pequeno diante daquele que estava em sua presença, e falou: eu não vou batizar. Jesus Cristo falou: batiza, para que se cumpra toda a justiça da lei. E ali João Batista batiza Jesus Cristo de Nazaré. E o que eu acho interessante é que quando Jesus é batizado nas águas, quando ele sai de dentro daquelas águas, a palavra de Deus diz que ele está orando. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Ele está orando aqui agora, e a palavra de Deus diz que quando ele está orando, o Espírito Santo de Deus desce de forma corpórea, visivelmente em forma de uma pomba, e senta sobre Jesus Cristo de Nazaré. Tem crente que quer ser avivado, tem crente que quer receber o batismo do Espírito Santo, tem crente que quer receber poder, unção, autoridade, mas não quer orar. Jesus Cristo, sendo Deus, precisou orar para receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quer receber poder, irmãos? Jejum, oração, jejum, oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. É tempo de clamarmos ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. É só quando você buscar a Deus de todo o coração, meu irmão, que o poder de Deus vai descer sobre a sua vida. A presença do Espírito Santo de Deus vai estar sobre a sua vida. Jesus Cristo agora está cheio do Espírito Santo. E observe que o Espírito Santo de Deus não desceu sobre ele de uma forma parcial, não. Desceu na sua forma plena, na sua totalidade. O profeta Isaías profetizou lá no capítulo 11. Observe o que diz aqui Isaías capítulo 11. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e o de temor do Senhor. Essas são as 7 manifestações do Espírito Santo. A plenitude, a totalidade do Espírito Santo estava sobre Jesus Cristo de Nazaré, e é por isso que ele foi vitorioso em todo o tempo. Jesus Cristo não houve engano na sua boca, não houve pecado no seu coração, não houve mentiras em seu coração nem na sua mente, não houve pecado nos seus pensamentos. Ele não pecou, não transgrediu durante esses 33 anos e meio que ele passou sobre a face da terra. Não transgrediu a lei do Senhor, porque estava cheio da plenitude do Espírito Santo. Ele foi gerado através do Espírito, viveu cheio do Espírito e foi ressuscitado após morrer através do poder do Espírito Santo. Quantos crê no Senhor Jesus Cristo de Nazaré? E ali Jesus agora vai dar início ao seu ministério. Jesus, irmãos, ele pregava com autoridade. O ministério de Jesus foi marcado por sinais, por prodígios, por maravilhas. Você vai ver que quando ali eles prendem João Batista, quando ele ouve a notícia que João Batista está preso, Jesus Cristo de Nazaré vai para Galileia. Por quê? Por que ele vai para Galileia? Porque aquele povo era desprezado, aquele povo estava em trevas. A palavra de Deus diz que aquele povo estava sentado à sombra da morte, e ali viu-se a luz do Senhor através de Jesus Cristo. É por isso que ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele foi para a região da Galileia, chegou na sua cidade Nazaré, onde ele cresceu, e ali ele entra na sinagoga, começa a pregar. Ele abre ali a Bíblia, que na realidade era um rolo, abre no livro de Isaías e diz assim:
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ei, essa mensagem aqui era lida todos os dias, todos os sábados no templo do Senhor. Todo o tempo era lida essa mensagem. Mas o povo se espantou, sabe por quê? Quando Jesus leu isso aqui, porque olhava para Jesus e via o brilho do Espírito Santo na vida daquele homem. Olhavam para Jesus e via a plenitude do Espírito Santo na vida daquele homem. Os fariseus liam essa passagem e as pessoas não davam moral. Os fariseus e os publicanos ali, os escribas liam essa passagem e as pessoas não sentiam nada. Mas quando Jesus abriu essa passagem e leu, as pessoas olharam para ele com um olhar de espanto, porque viam o Espírito de Deus na vida dele. E ali a palavra de Deus diz que o seu ministério é marcado por muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. Você vai ver que Jesus ele pregava e ensinava na unção do Espírito Santo. A primeira mensagem que Jesus pregou, e a mensagem que nós devemos pregar nesses últimos dias, qual foi? Será se foi sobre curas divinas? Será se foi sobre libertação? Será se foi sobre alguma outra coisa, sobre o reino de Deus? Ou, melhor dizendo, sobre ali o inferno, alguma coisa assim? Não. A primeira mensagem que Jesus Cristo pregou foi: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. A primeira mensagem que Jesus Cristo pregou foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo ensinava com autoridade, ele doutrinava com autoridade. Os fariseus e os escribas e os sacerdotes, eles ensinavam o povo dentro dos templos, mas o povo não dava ouvidos, porque eles ensinavam, pregavam e não viviam. Mas quando eles viram Jesus Cristo pregando a mensagem, pregando a palavra, ali aqueles homens, o coração deles ardia. Homens com a cara ruim, parecendo a cara de uma onça. Homens do coração duro, do coração de pedra. Quando ouvia Jesus Cristo começar a falar, ali aqueles homens começavam a derramar lágrimas, porque ele estava cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, quando Jesus Cristo fala conosco, quando Jesus Cristo fala conosco, irmão, não tem homem do coração de pedra, não tem homem com a cara ruim, que consiga se conter. Ele derrama assim lágrimas na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe tem alguém aqui hoje com coração duro feito pedra, mas o Espírito de Deus vai falar ao teu coração nessa noite, meu irmão. Você vai sair daqui quebrantado, você vai sair daqui choroso, você vai sair daqui alegre, jubiloso na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ali Jesus Cristo está ensinando. Marcos capítulo 6, ele está ensinando e as pessoas se maravilham da sua pregação. Que é isso? Que inteligência é essa? Que sabedoria é essa? De onde lhe veio essas coisas? É porque o espírito de inteligência, o espírito de sabedoria estava sobre Jesus Cristo de Nazaré. E ali as almas, quando começaram a ver Jesus pregar, vinham sedentas. As pessoas estão sedentas, irmão, de ouvir o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho que prega a salvação verdadeiramente, o evangelho que traz a libertação para a alma, para o espírito. As pessoas estão sedentas, querendo ouvir a voz de Jesus Cristo de Nazaré. E as pessoas vinham ouvir Jesus Cristo ensinar. O seu ministério foi marcado pelo ensino da palavra, foi marcado pela pregação do evangelho. O seu ministério terreno foi marcado pelo poder sobre os demônios. Observe o que diz em Marcos, capítulo 1, versículo 23. O ministério de Jesus foi marcado pelo poder sobre os demônios. A palavra de Deus diz que Jesus estava ensinando em Cafarnaum, e ali um demônio ousou se manifestar aonde Jesus estava pregando. Ele ousou se manifestar ali onde Jesus estava pregando. E ali Jesus interrompe a pregação, volta-se para aquele homem que estava endemoniado, e Jesus simplesmente disse assim: cala-te e sai dele. E ali a palavra de Deus diz que então o espírito imundo
agitando aquele homem, clamando com grande voz, saiu dele. Aí as pessoas que estavam ouvindo o ensinamento de Jesus arregalaram os olhos, ficaram pasmados com aquilo. Sabe por quê? Não é porque demônio se manifestou dentro do templo, não. Ele não estava admirado com aquilo, não. Porque aquilo ali já era costume para eles. Aquilo ali já era normal para eles. As pessoas o demônio manifestava na vida das pessoas, e os fariseus não tinham autoridade, não tinham unção, não tinham capacidade para expulsar aqueles demônios. Eles ficaram admirados, foi porque Jesus Cristo teve autoridade de expulsar aquele demônio. Olha, observe o que eles dizem. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Jesus, o seu ministério foi marcado com poder sobre os demônios. Tinha poder para expulsar demônios. E a palavra de Deus diz que logo correu a fama de Jesus por toda a Galileia. A fama de Jesus começou a correr, irmãos. As pessoas vinham de longe, vinham de outro país, da Síria, vinham da região da Judéia, da Idumeia, vinham de todas as regiões, do lado de lá do Jordão, ouvir Jesus Cristo pregar. As pessoas que estavam enfermas vinham para Jesus orar e elas serem curadas, pois também o ministério de Jesus foi marcado por curas divinas. Observe o que diz Marcos capítulo 3, versículo 10. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. As pessoas vinham de longe, porque eles ouviram falar: olha, surgiu um novo profeta aí, viu? Surgiu um novo profeta aí, esse homem tem autoridade. Ele ordena e os demônios são expulsos. Ele ordena e as pessoas são curadas. Ele estende a mão e os cegos começam a ver. Os leprosos são curados. Ele prega e as pessoas começam a chorar na sua presença. Aqueles homens maus, aqueles homens perversos se convertem dos seus maus caminhos. Tem um homem diferente aí, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir o que esse homem tem para falar. Vamos lá levar nossos doentes. E ali levavam a presença de Jesus. E a palavra do Senhor diz que as pessoas se arrojavam. O que é isso, irmão? Se arrojar é literalmente pular, literalmente se jogar. Por quê? Porque Jesus vivia cercado de uma multidão. E para se chegar até Jesus, eles tinham que pular, eles tinham que entrar por baixo, eles tinham que fazer alguma coisa para pelo menos tocar na orla das suas vestes. Pessoas sedentas, almas sedentas, precisando de um milagre. E hoje eu já ouvi irmãs aqui cantando um hino falando de milagres. Aqui nessa noite tem almas clamando por milagres. Aqui eu já ouvi as crianças clamando por avivamento. O hino que elas cantaram foi sobre avivamento. O hino que o irmão cantou aqui agora foi pedindo ajuda. Me ajuda, me ajuda, Deus. E eu quero dizer que o Espírito Santo Consolador está aqui neste lugar. Eu quero dizer a você, meu irmão, que essa noite é uma noite de renovação. É uma noite que você vai sair daqui com sua alma aliviada, com sua alma refrigerada. Você vai sair daqui feliz e alegre na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Quantos podem sentir a presença do Senhor neste lugar? Não fique aí observando quem está andando, quem está saindo. Não fique observando se está passando uma mosca, uma muriçoca do seu lado. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Te liga no trono da graça do Senhor nessa noite. Ele quer te falar com você, Ele quer te renovar. O ministério do Senhor foi marcado, irmãos, também com poder, pelo poder sobre a natureza. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 4, que certa vez os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, e ali levantou-se uma tempestade, um vento muito grande, as ondas estavam cobrindo aquele barco. Irmãos, olhe para cá. Uma coisa é eu que não sou pescador, é eu que não sou um homem acostumado a andar de barco, andar ali de uma canoa, dentro do mar, e ficar com medo de um banzeirozinho que sobe.
Outra coisa é pescadores natos ficarem com medo. Porque se você vê, você estiver andando com um pescador nato, e você ele vê ficar com medo, andando com ele por exemplo, dentro do lago aqui de Tucuruí, e vê os banzeiros subindo, e você vê aquele homem pescador ficar com medo, assombrado, aí você deve ficar com medo mesmo. Porque pescador é acostumado com tempestade, pescador é acostumado com banzeiro. E ali aqueles homens ficaram ali com medo, se tremendo de medo quando viram aquela tempestade subir, aqueles ventos, aquelas ondas jogando água para dentro do barco. E ali Jesus Cristo estava dormindo. Jesus estava dormindo dentro daquele barco. E a palavra de Deus diz que os discípulos com medo cutucaram ele assim. Fala: Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo, nós vamos morrer aqui neste lugar. Como é que o Senhor pode ficar aí dormindo, nós aqui gritando, clamando, se descabelando, puxando os cabelos, e o Senhor aí dormindo? Aí Jesus levantou-se cheio de autoridade, e a palavra de Deus diz que ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Observe o seguinte: os discípulos estavam com medo por causa da tempestade, mas agora eles ficaram assombrados. Eles não estavam mais com medo não. Agora eles estavam assombrados. Ficavam perguntando um para o outro assim: rapaz, quem é esse homem aí? Que homem é esse daí que manda, ali repreende o vento e o mar e eles lhe obedecem? Que negócio é esse aí? Que autoridade é essa daí? Que homem é este? Esse é o Deus que eu e você servimos, que tem poder no céu, tem poder na terra e tem poder debaixo da terra. Esse é o Deus que eu e você servimos, meus irmãos. Um Deus que tem poder sobre a natureza. Nosso Deus é poderoso, irmãos. O ministério de Jesus foi marcado pelo poder sobre a morte. Já estou caminhando para encerrar, meu irmão. O ministério de Jesus foi marcado pelo poder sobre a morte. Está registrado na Bíblia pelo menos 3 pessoas que ele ressuscitou. A filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva de Naim, e também ressuscitou a Lázaro. Você vai ver que Lázaro estava sepultado há 4 dias. E Jesus vem vindo, ele não estava muito longe. Jesus vem vindo, chega ali naquele lugar em Betânia, se depara com Marta chorando, se descabelando, parece que deu uma amnésia nela, deu um Alzheimer. Ela começou a esquecer quem era Jesus, ela começou a esquecer aquele que fizera outros milagres, e ela sabia, porque era amiga íntima de Jesus. Parece que deu um esquecimento na cabeça dela, e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou: ele há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ali é Maria, ela vai, chama Maria, Maria conta a mesma história, e ele já não quer saber mais de bater papo, ele já quer saber de resolver a situação, a causa, e pede, fala assim: olha, me leva lá onde é que está o problema, meu irmão. Leva lá onde é que está o homem, onde é que ele está sepultado. Me diz aí, que eu já quero resolver a situação. Irmão, tem momento que a gente precisa clamar ao Senhor. Mas tem momento que quando Jesus chega no lugar, meu irmão, já é para resolver a situação. Você já passou essa semana orando, clamando, e hoje Jesus Cristo, a presença do Senhor está aqui neste lugar, é para resolver a minha e a sua situação. Só basta nós levarmos Jesus Cristo aonde está o nosso problema. E ali Jesus chegou e falou assim, a palavra de Deus diz que ele bradou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Aquele homem já estava morto há 4 dias, sepultado. O seu corpo já estava em estado de putrefação, já estava se decompondo, o sangue já tinha sumido do corpo daquele homem. Mas quando ele lançou a palavra: Lázaro, vem para fora, a palavra de Deus, ela traz vida. Quando ele lançou a palavra, o Espírito de Deus é quem traz a vida, traz o fôlego de vida ao homem, entrou em Lázaro, e ali começou a restaurar, começou ali a trazer vida àquele corpo que já estava podre. E ali pensa que não, lá vem Lázaro todo amarrado, saindo de dentro daquele túmulo, e o nome de Jesus Cristo foi glorificado naquele lugar. E as pessoas que estavam ali passaram a crer em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo tem poder sobre a morte, meu irmão. Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Crentes que estão mortos espirituais aqui nessa noite,
vão ressuscitar. Aquele que está moribundo, quase morrendo, hoje vai ser vivificado pelo poder do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Quantos creem nessa palavra, meu irmão? Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Tudo isso aconteceu no espaço de 3 anos e meio. Agora chegou a parte final do ministério de Jesus. À vista do homem, foi um fracasso o final do ministério de Jesus. Já estou encerrando, irmão, já é 9 horas. Aos olhos do homem, o final do ministério de Jesus foi um fracasso. Porque aquele Jesus que era famoso, que arrastava multidões, no final do seu ministério, estava só. Padeceu grandes dores. Sofreu de uma forma absurda. Apanhou muito por causa de mim e por causa de você. A palavra de Deus diz que ele ceiou com seus discípulos. E agora ele foi para o Getsemane. Getsemane significa prensa do azeite. Lá no Getsemane, irmãos, Jesus sofreu uma pressão psicológica tão absurda. Porque ele sabia que o seu momento estava chegando. Houve uma pressão psicológica em Jesus tão absurda, que Lucas vai registrar que ele suou grandes gotas de sangue. Alguém já suou sangue aqui? Já? Pois glorifica a Jesus Cristo, porque ele suou sangue por causa de você. Oh Deus de glória, oh Deus de maravilhas. Cristo suou sangue, grandes gotas de sangue por causa de mim e por causa de você. O sangue começou a ser derramado lá no Getsemane. O sangue de Jesus começou a ser derramado lá no Getsemane. O sangue que trouxe vida para mim e trouxe vida para você começou a ser derramado lá no Getsemane. Ele estava angustiado até a morte. Chamou seus discípulos ali para um período de oração. Seus discípulos passaram o tempo dormindo. Jesus sofreu essa dor, uma pressão psicológica muito grande. Jesus sofreu a dor da traição e a dor do abandono. A palavra de Deus diz lá em Salmos que Judas era amigo íntimo de Jesus, era aquele que comia no mesmo prato, comia o pão do mesmo prato que Jesus. Foi o amigo íntimo, o homem de confiança. Ninguém dá dinheiro para quem não tem confiança, não. Você dá dinheiro para quem você não tem confiança, guardar seu dinheiro? Judas era aquele que guardava o dinheiro do ministério de Jesus. Era amigo íntimo, o homem de confiança de Jesus. Pois foi esse dito que chegou e lhe deu um beijo, lhe traindo. Os homens prenderam a Jesus. Quando prenderam a Jesus, os seus discípulos todos correram, fugiram, ficaram lá de longe, vendo o que iria acontecer. Jesus foi julgado por Caifás, por ali, pelos sumos sacerdotes. E a palavra de Deus diz ali que ele foi cuspido. Jesus foi cuspido. Cuspiram no rosto dele. Amarraram um pano em seus olhos, vendaram ele. Começaram a dar socos. Esbofetearam, quem sabe chutaram. Quem sabe bateram ele com paus. E ali o sangue de Cristo começou a derramar. Nos seus lábios que estavam estourados. No seu nariz que estava estourado. Tudo isso por causa de mim e por causa de você, meu irmão. Se essa mensagem, meu irmão, não traz lágrima aos teus olhos, se essa mensagem não faz você refletir, essa é a mensagem mais poderosa da Bíblia, meu irmão. Não existe mensagem mais poderosa do que essa aqui, não. A mensagem do Calvário é a mensagem mais poderosa da Bíblia. Não porque eu estou pregando, mas porque é a mensagem que faz os pecadores se arrepender dos seus pecados. Jesus foi esbofeteado. Jesus foi esmurrado, foi cuspido por causa de mim, por causa de você. Ali a palavra de Deus diz que agora ali Pilatos julga ele, lava suas mãos porque não viu nele culpa alguma, e pergunta à multidão: vocês querem Barrabás ou vocês querem a Jesus Cristo? E a multidão, não sei o que estava na cabeça daquele povo, gritou Barrabás, um ladrão conhecido no meio deles, um homem corrupto, um homem perverso, um ladrão. Preferiram a Barrabás do que a Jesus Cristo de Nazaré.
E ali a palavra de Deus diz que mandaram crucificar Jesus. E ali você vai ver que mais uma vez e agora ele é açoitado. Mas agora foi uma surra diferente, meu irmão. Essa surra que Jesus pegou, meu irmão, ele pegou 39 chicotadas. Nas pontas daquele chicote tinha osso e chumbo. Ali foram os soldados romanos que bateram nele. Quando o soldado batia de um lado e o soldado batia do outro, quando eles puxavam o chicote, vinha pedaços de carne. O salmista no Salmo 22 vai dizer que todos os seus ossos puderam ser contados. Todos os ossos de Jesus Cristo de Nazaré puderam ser contados. Que amor é este, irmão? Quando o chicote batia e ele pensava em murmurar, pensava em blasfemar, ele se lembrava deste miserável pecador que está pregando para vocês. O Joel precisa de salvação. Eu não vou blasfemar. O Joel precisa de salvação. O Jailson precisa de salvação. O pastor Manuel Teles precisa de salvação, eu não vou negar. Eu não vou blasfemar. E o chicote batendo, e a carne arrancando, e os ossos aparecendo. E ali ele disse, eu não vou negar. Eu não vou blasfemar. E apanhou ali, irmão, calado. O chicote batia. Seus órgãos ficaram expostos. Com certeza começou a aparecer hemorragias de todos os lados. E Jesus Cristo ali, apanhando. Pegaram Jesus para não bastar. Pegaram Jesus, botaram a roupa de escarlate, começaram a escarnecer dele. Tu não és o rei dos judeus? Fizeram uma coroa de espinho com os espinhosão de mais ou menos uns 7 centímetros, seco. Mais seco que carne de jatobá. Fizeram a coroa, colocaram na cabeça dele. Mas não colocaram assim com delicadeza, irmão. Oh, meu Deus, não foi assim não. Colocaram foi na ignorância. Pegaram a cana que ele estava levando e começaram a bater. Pá, pá. E batiam com violência. Aqueles espinhos começaram a adentrar o couro cabeludo. E os médicos dizem que aqui é a parte que mais sangra no homem. E ali aqueles homens estavam batendo com aquela cana, pá, pá. E ali o sanguezão de Jesus descendo. O sangue precioso, sangue carmesim, o sangue que nos purifica de todo o pecado estava descendo sobre o seu rosto. E ali Jesus, movido de íntima compaixão, aleluias, aleluias, aleluias. Quantos podem agradecer a Jesus Cristo de Nazaré neste momento? Quando ele pensou em desistir, em parar, ele lembrou aquele pregador miserável, aquele pregador pecador, Joel, precisa de salvação. As irmãs do círculo de oração precisam de salvação. Eu não vou desistir. Levantaram a Jesus. Jesus agora está esgotado. Jesus está sem força. Está com hemorragias internas durante todo o seu corpo. Pegaram aquela cruz, pesando mais ou menos uns 50 quilos. Botaram nas costas, pesava 50 quilos assim, irmão. No peso material. Mas naquela cruz estava o peso de todo o pecado da humanidade. Na terra tem 7 bilhões de pessoas. E eu peco praticamente todos os dias. E aquela cruz estava com peso, irmão, de todo o pecado da humanidade. Aquela cruz estava pesando, não sei nem dar tantos quilos. E eu quero ministrar aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que ele não aguentou carregar a cruz. Viram um homem chamado Simão lá de Cirene, nossa cidade chamada Cirene, pegaram ele, vem cá. Carrega a cruz desse homem aqui. Irmãos, tem crente, observa aí para cá. Tem crente que chegou aqui dentro hoje.
Ele largou a cruz dele bem naquele portão. Largou. Ele entrou aqui dentro hoje, tem crente. Ele deixou a cruz dele ali. Falou: Senhor, eu vou desistir hoje. Se hoje o Senhor não me renovar, se o Senhor não me der forças, hoje eu abandono a minha cruz. Eu vou deixar minha cruz. Não vou ser mais crente, não vou mais orar, não vou mais adorar o teu santo nome. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou abandonar a minha cruz. Irmãos, eu quero ministrar nessa noite, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar forças para você continuar carregando a cruz. Não despreze a cruz. Não abandone a sua cruz, irmãos. Não despreze a cruz, carrega a tua cruz. O Espírito Santo do Senhor vai te dar força nessa noite, irmão, para você carregar a sua cruz. Tem crentes aqui que estão sem forças. Tem crente que já não consegue mais orar, não consegue mais clamar. Chegou aqui pedindo a misericórdia, como o cantor cantou: me ajuda, Deus. O Espírito Santo do Senhor vai te abraçar neste momento. Faça assim com seus braços. Tem crente que entrou aqui e fica com os braços abertos. Tem crente que entrou aqui e falou: Senhor, eu só preciso hoje de um abraço, só isso, e nada mais. Rabai, show, derrai, alabaço, decovia da rabassúbia. Oh, xadabassui de cante, derrai. Feche os teus braços assim. Receba um abraço do Espírito Santo de Deus. Sinta Ele abraçando a tua alma aí neste momento, te dando força, te dando graça para você carregar a cruz. E aí, irmão, não desista. Tem crente desistindo, largando a cruz, desistindo do céu. Ei, não desista do céu, não desista do céu. Jesus Cristo de Nazaré vai voltar para buscar a sua igreja. Não desista do céu, meu irmão. Jesus Cristo está às portas. Não largue a cruz. Não largue a tua cruz, irmão. Não larga a tua cruz, obreiro. Não larga, não larga, não larga. Fica firme, fica firme. Receba força, receba graça, receba autoridade, receba unção da parte do Senhor nessa noite, para você continuar carregando a sua cruz. Jesus Cristo disse: aquele que quiser seguir a mim tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz. E ali Jesus agora bate uns pregozão no pulso de Jesus. Mas aqueles algozes, ele estava terrível, irmão. Bateram sem dó, sem piedade. Atravessaram os pregos aqui. Jesus com uma sede infeliz. Jesus estava com uma sede absurda. Aí lá vem os homens e vem trazer o quê? Vinho e fel. Já pensou um negócio desse, meu irmão? Jesus com uma sede, estava com hemorragias internas por todo lado. A última vez que ele tinha comido tinha sido de noite. Já estava apregoado aí naquela cruz. Passou 6 horas de tempo de pendurado naquela cruz. 6 horas. Ele foi crucificado 9 da manhã. Ficou até 3 horas da tarde crucificado, com sede. Aí Deus teve misericórdia e mandou umas trevazinhas, porque para cobrir aquele sol escaldante. E ele com sede. Aí vão lá e dão fel amargo para ele beber. Para completar a situação, ele está lá crucificado. Aí lá vem aquelas ditas pessoas que ele curou. Lá vem aquelas ditas pessoas que ele libertou. Aquelas pessoas para quem ele pregou e aceitaram a mensagem dele. Já está Jesus crucificado. Aquilo ali era um espetáculo, porque ele estava crucificado nu. Ele estava nu na cruz. O seu rosto desfigurado. Não dava mais para conhecer Jesus, porque tinha apanhado demais.
todo inchado, os olhos inchados, a cabeça toda rasgada de espinho, as costas toda cortada na taca, traspassaram uma lança do seu lado. E ali para completar, lá vem aquelas pessoas que queriam ter misericórdia dele, passa assim, meneando a cabeça, falando: desce da cruz. Era o próprio capeta. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Sabe por que Jesus não desceu, irmão? Por causa de mim e por causa de você. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aos olhos dos homens, o final do ministério de Jesus foi um fracasso. Mas todo pecador que lê essa passagem da Bíblia, ele tem que erguer as mãos para os céus e falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Fique de pé neste momento. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Sem derramamento de sangue, eu e vocês estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus veio a essa terra, despiu-se da sua glória, apanhou, foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você tivéssemos a esperança de um dia morarmos com Ele no céu de glória. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Quem quer receber a oração aqui nessa noite? Quantos aqui estão enfermos? Enfermos do corpo físico, enfermos da alma, enfermos do espírito. Estão ali com, quem sabe, pensamentos, querendo parar, querendo desistir. Chegou aqui, só o bagaço, vamos dizer assim, meu irmão. Quem chegou aqui e ouviu essa mensagem reconhece que precisa fazer uma reconciliação com o Senhor, precisa aceitar a Jesus novamente. Eu quero orar por você, eu quero orar para Jesus curar, eu quero orar para o Espírito Santo de Deus te dar força, eu quero orar por pessoas que querem renovar a aliança nessa noite. Quantos querem? Vem aqui à frente nessa noite. Estou aqui, meu irmão, para orar neste momento. Alguém quer receber a oração? A irmã ali quer receber a oração. Vou já entregar, irmãos. A senhora quer? Está enfermo, meu irmão? Olha, irmãos, eu estou aqui, irmão. Essa semana eu fiquei muito doente, viu? Até ainda estou. Hoje meu filho passou a tarde vomitando. Estava doente, com febre. E eu cheguei em casa e não estava sabendo. Tinha me retirado um pouco para falar com Deus. Quando cheguei em casa, estava febril. E ali eu botei minha mão sobre ele, já pensando em vir aqui. Falei: Senhor, repreende essa febre, repreende esse vômito, repreende essa enfermidade. E ali, imediatamente aquela febre passou. Quantos creem que Jesus Cristo ainda pode curar? Eu vou orar pela essa serva do Senhor. Ore comigo, meu irmão. Soberano e eterno Deus e Pai, Deus de glória, Deus de poder, Deus de autoridade, pelas tuas pisaduras, ó Pai, somos sarados. Oh, Deus de glória, Deus de maravilhas. Xarabaxo e decanto rodabaxúbia. Oh, enfermidade, a ti te digo neste momento: saia no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Espírito do Senhor, Espírito eterno, Espírito de graça, toma a tua serva neste momento, Jesus Cristo de Nazaré. Arranca as enfermidades, ó Pai, para que teu nome venha a ser glorificado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Deus de glória, Deus de maravilhas,
toca na tua serva, Senhor, que o teu nome venha ser glorificado, que ela possa contar o testemunho, meu Pai, que foi curada para a honra e a glória do Senhor. Receba o toque do Espírito Santo de Deus. Seja curada, seja curada, seja curada, no nome do Senhor. Deus e Pai, Deus de glória, Deus de maravilhas, apresenta o Senhor da glória a cada alma, cada crente que adentrou esta casa sem força para continuar na jornada, sem força, permanência para carregar a sua cruz. Ó Espírito de graça, Espírito eterno, Espírito consolador, Espírito da verdade, vai renovando neste momento, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai dando força, vai dando graça, vai batizando no Espírito Santo, vai curando os enfermos, vai operando milagres, ó Pai, sinais, prodígios e maravilhas no meio do teu povo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Desculpe, irmão, pelo horário, me perdoe, mas tinha que concluir essa mensagem.